Shalom, queridos. Estamos hoje no capítulo 5 do primeiro livro das Crônicas. Capítulo 5 fala dos descendentes de Ruben. Fala também dos descendentes de Gade. Aqui ainda continua falando de descendência. Você acha que Deus ia colocar esses capítulos do livro das primeiras Crônicas com esses nomes em vão? Ele está de lá com seus olhos que nem de fogo, vendo quem aprecia a sua palavra, quem aprecia a sua voz. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor é poderosa. Veja ele trovejando com esses nomes no seu ouvido, mostrando a bondade dele e o amor dele para com todas essas pessoas que você está vendo aqui, os nomes escritos. E mostrando para você que assim como ele foi bondoso, amoroso, com amor incondicional, de ter esses nomes guardados na sua palavra para você ler, ele também será bondoso, amoroso para com você e para com toda a igreja, porque ele é o mesmo Deus da primeira aliança, é o mesmo da segunda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, depois dos descendentes de Ruben, vemos os descendentes de Gade, os descendentes de Gade. E depois de ver os descendentes de Gade, tem a história das tribos do leste. História das tribos do leste, que você vai ver direitinho, ler direitinho, do mesmo jeito como lê os nomes. Tem aqui no capítulo 6, os descendentes de Levi. Maravilha, tudo isso é bondade de Deus, amor de Deus, de fazer você saber o trabalhar dele na primeira aliança. O trabalho de Deus é esse aí, esse povo todo aí, você já sabe o que eles fizeram, né? Se você prestar atenção ao que você viu no livro dos reis, você já viu o que eles fizeram. E sabe muito bem que quando Deus colocou o nome aqui é para você saber. E tudo isso aí, essa multidão de pessoas aí, é tudo por causa do amor dele incondicional. Ninguém merecia nada, mas o Senhor escolheu, fez uma nação chamada Israel, e aí estão os nomes dos descendentes de cada tribo, para você rever o amor de Deus em cada nome. Descendente de Arão, ainda no capítulo 6. Depois vem Cidades dos Levitas, que já foi lido, né, no livro de Deuteronômio, nos outros livros do Pentateuco, nos livros do Pentateuco. Cidade dos Levitas, os nomes dessas cidades. Descendente de Issacar, já é capítulo 7, descendente de Issacar. Descendente de Benjamim, descendente de Naphtali, descendente de Efraim. Veja quão grande amor é o amor do nosso Deus, hein? Descendente de Azer. Isso é amor, queridos. Isso é amor. Tudo isso aí vocês viram nos livros anteriores, as guerrilhas, o abandono do livro de Deus. Você viu muito bem no segundo livro dos reis, quando Josias, ele restaurou, reparou o templo e fez achar o livro de Deus, que ninguém nem sabia onde andava. Tudo isso é amor de Deus. E aí agora ele está mostrando os nomes das criaturas que ele escolheu e que viveu naquele jeito que você acabou de ver nas histórias dos reis, nas idolatrias de Israel, estavam tudo isso aí contido. Aí são os nomes de todos aqueles que vocês viram lá. E que Deus perdoou a todos e continuou com eles e não desistiu deles, e é por isso que Jesus chegou. Se Deus tivesse desistido deles, eu não vou fazer mais promessa nenhuma acontecer. A promessa de Gênesis 3,15 aconteceu porque Deus não desistiu desses indivíduos aqui. Tudo escolhido por ele. E você lê com todo gosto, todo prazer, porque você lembra, assim como Deus teve misericórdia desses, está tendo misericórdia também da igreja. Que não é nada mais, nada melhor do que Israel. As mesmas aprontações. Só não tem aquele tipo de guerra, arrancando o pescoço, fazendo as coisas todas, porque nós estamos ainda em uma cultura diferente. A cultura deles era oriental e a nossa é ocidental. Mas se fosse a mesma cultura, estava fazendo as mesmas coisas. A igreja tem mostrado isso, que faria as mesmas coisas se fosse a mesma cultura. Está matando de outro jeito, está
idolatrando de outra maneira, não está idolatrando com aqueles ídolos do tipo de Israel, mas está idolatrando no coração, ídolos no coração, e matando pela maneira como se comporta, pelo olhar que faz com o irmão, pelos pensamentos, pelas palavras que diz ao irmão, está matando também. Mas o Senhor está aqui conosco para nos restaurar como restaurou Israel, porque Ele nunca abandona a gente. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas Ele diz: não me esquecerei de ti. Ele não se esqueceu de Israel, nem se esqueceu de nós, tanto que não esqueceu que agora enxertou a gente, nós os gentios, em Israel. É um amor total, não somente Israel, mas pegou as outras nações, todos aqueles que têm aceitado Jesus Cristo, estão sendo filhos de Deus, mesmo fazendo parte de outras nações, e agora pega a igreja, funda a igreja, é fundada em 12 apóstolos israelitas, e o Senhor pega nós, gentios, e enxerta. Nós estamos ligadíssimos a Israel. Não podemos esquecer de Israel, nem deixar de orar de Israel, porque o Senhor pede para orar por Israel. Porque mesmo do jeito que ele procedeu, mas foi através de Israel que Jesus Cristo veio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos aqui somente vendo o nome na nossa frente, né? Graças a Deus. Os nomes que o Senhor teve paciência, que amou, e quem somos nós para não amar o que Deus ama? E nós sabemos que Deus amou, nós vamos amar também. Não esquecer de amar Israel, em nome de Jesus. Bem, queridos, como vocês já viram, não é muita leitura para fazer, mas não se desanime não, porque o Deus nosso, o nosso Deus, ele tem resposta para tudo. Se você está se sentindo cansado para fazer as leituras daqui desses textos, desses capítulos da Bíblia, ele já disse para você em Isaías 40, versículo 29, que renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Quem sabe Bíblia sabe que Deus responde tudo. Você sabe Bíblia, sabe que não tem desculpa para dar para Deus. Porque em tudo ele tem uma resposta para você a favor dele, de você fazer a favor dele. Então, aqueles que não, mas estou cansado, nem vou para o discipulado hoje, para ler esses nomes todos aqui, não vou não. Pois é, fique para trás. Você viu o que aconteceu com todo o povo de Israel. Deus amou, mas Deus castigou. Deus fez ele sofrer. Não é castigo de Deus, é a consequência do que faz. Se você não valoriza, não honra a palavra do seu Deus, porque tem nomes repetidos, porque tem isso, tem aquilo, respeite a palavra de Deus. Leia a si mesmo. E diga, mas estou cansado, Deus me ajude. Ele vai lhe ajudar, ele vai renovar suas forças, sim. Porque ele não mente, ele diz, renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor. E para lhe dizer dar mais um estímulo para você, lembre que o seu descanso é em Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Está cansado? Não está aguentando fazer a leitura, não? Não se esqueça que seu descanso é em Jesus e Jesus é a palavra. Então, na própria palavra você vai descansar, porque Jesus é a palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero que vocês estejam sempre conscientes de que, sem a palavra, nós não vamos a canto algum. Tudo para nós chegarmos até Deus é pela palavra. Então, nós vamos assim batalhar contra o nosso adversário. Ele está colocando empecilho e falando, mas os adolescentes, desde que começou esse discipulado, desde Gênesis, nós já estamos aqui em Primeira Crônicas, mas ainda tem gente pensando, desde Gênesis, que é uma barreira terrível, os nossos adolescentes não estão interagindo, e vocês vão deixar que um adolescente se diga cristão sem interagir com a palavra de Deus? O Senhor mandou ensinar desde criança. Se os pais não ensinaram, você agora, meu discipulador, vê se corre atrás do prejuízo. Porque se eles fossem meninos educados com a palavra, tivesse culto doméstico, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, se tivesse como está escrito em Provérbios 22, 6, ensina a criança o caminho que deve andar. 2 textos da Bíblia que não deixa você vacilar. Já sabe que sua missão é ensinar a criança, aos pais, ensinar a criança o caminho que deve andar. E lá em Deuteronômio ainda diz como é que é para ensinar, inculcar. Não é sentar e ler um versículo e cantar um hino e depois de dormir, não. É para inculcar. É para a mãe amanhecer o dia, depois do banho, do café,
sentarem para inculcar, depois do almoço, senta para descansar o almoço, inculcando a palavra, à noite antes de dormir, inculcando a palavra. É isso que Deus manda fazer. Então, se nós temos adolescentes que não estão interagindo porque está se lendo a Bíblia, é sinal que eles não foram educados na palavra. E se eles não forem educados na palavra, está na hora de você correr atrás do prejuízo. Peça forças a Deus, querido discipulador, sabedoria para motivar a sua aula. Comece a aula do adolescente de uma maneira agradável. Eu sei que eles têm no culto doméstico, se fosse criado assim, do jeito que a aula viesse, eles iriam receber. Mas como eles não foram educados assim, você vai precisar de motivar. Não é difícil, você vai ter que ler assuntos que eles gostam. Por exemplo, Peter Higgins, aquele que descobriu a partícula subatômica que deu o nome de partícula de Deus. Esse é um assunto palpitante. Todo adolescente vai querer entender sobre isso. Você vai dizer assim: olha, minha discipuladora falou de Peter Higgins, falou que ele descobriu uma partícula subatômica que pode criar massas, e foi por isso que o universo foi feito, dessa partículazinha subatômica que cria massa, e foi criando tudo, foi criando os mares. Criando... Isso é a conversa de Peter Higgins, eu não estou dizendo isso não, mas você vai entrar com esse assunto, que eles vão gostar, porque eles querem saber essas coisas, né? Tudo que é contrário a Deus, todo mundo gosta. Aí eles, mas eles se acham, né? Aí eles vão achar legal, falando de Peter Higgins, aí você entra com a palavra, dizendo, olha, Peter Higgins, ele pode saber muita coisa, mas ele foi longe demais. Dizer que Deus é uma partícula subatômica. Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E aí você vai atrás de Charles Darwin, vai dizer a eles sobre Charles Darwin, eles gostam dessas coisas. Não comece a aula de adolescente com essa cara de chuchu, enfadada, porque você também não está nem gostando do assunto, e depois dizer que eles não estão interagindo. Você entrando com motivação, eu sou professora, não me dediquei à minha profissão por causa dos meus filhos. Eu aprendi na palavra que eu devo ensinar os meus filhos, eu não tinha tempo para fazer duas coisas. Ou eu ensinava lá fora, no estudo secular, ou eu cuidava dos meus filhos. Fui ensinar aos meus filhos a palavra de Deus, que foi muito mais útil. Hoje ninguém me dá trabalho, nem deu trabalho na adolescência, nem deu trabalho no tempo de jovem, nem dá trabalho hoje como adulto. Não me deram netos para criar porque foram ensinados na palavra. Então, eles criam seus filhos e eu estou livre para estar aqui no ministério que Deus me entregou, cumprindo o propósito de Deus na minha vida, que é ensinar a palavra. Então, vamos aí, vamos fazer alguma coisa. Eu não quis nem ensinar o ensino secular para ensinar aos meus filhos. Agora, tenha certeza que se você tiver como professora da palavra de Deus, e sabe que os professores seculares têm que entrar numa aula com a motivação tal que os alunos fiquem tudo de boca aberta, dizendo que maravilha, que aula maravilhosa, impactados, imagine você com a palavra de Deus. Você tem muitas coisas que você pode ter ideia, não só para adolescente, mas para a sua aula, de um modo geral. Para começar a aula e o pessoal já está assim, ó, querendo saber mesmo o que você quer falar. Porque você tem que, como professor, fazer algo, quando vai começar a aula, que eles já fiquem já naquela expectativa do que você vai dizer. Então, se você entrar com Peter Higgins, é mesmo que ela vai falar? Será que vai falar de Peter Higgins? Aí você entra com o assunto de que Deus não é uma partícula subatômica, mas Deus é espírito e todos os adoradores têm que adorar a Ele em espírito e verdade. Já tem resposta: quem é Deus? Não é uma partícula subatômica. E aí você continua com a aula. Pode falar, dizer a ele, você sabe que Deus criou o universo, não foi uma partícula subatômica, está escrito em Gênesis. Vocês sabem, isso aí é nas primeiras aulas que deveriam ter dado isso, deveria ter motivado, que não motivou, está em tempo ainda, de nas aulas motivar, mas na motivação da primeira aula, por exemplo, que disseram que eles ficaram tudo sem interagir, que foi Gênesis, ia falar de que tudo aquilo ali é a nossa cosmogonia. Gênesis 1, 2 e 3. Deus não ia deixar os seus filhos sem saber de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. E nesse mesmo período houve outros livros escritos por pessoas que não eram amantes de Deus e que inventaram suas cosmogonias, falando coisas barbaridades, o Anu-Melish, a Shabakar e a Utnapishtim. 3 livros escritos no mesmo período de Gênesis.
E aí essas coisas interessam a eles. Eles estão na internet, vendo todas essas bagaceiras, essas conversas todas de Charles Darwin, o livro A Origem das Espécies, que foi de Charles Darwin, e as ideias de Charles Darwin, tudo isso vai ser uma motivação. Quando você entrar com esse assunto, não se esqueça que é somente para eles começarem a falar. Quando começar a falar, você vai dizer o quê? Você foi feito de uma ameba? Deus foi criado de uma ameba? Vamos aqui para Gênesis? Eles vão, vamos para Gênesis. Aí você fala como foi que Deus fez. Eles vão duvidar, porque muitos já estão com a cabeça cheia de tanta internet falando contrário à existência de Deus, mas você, no poder do Espírito Santo, vai conduzi-los a acreditar que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Eu estou falando isso porque se eles tiverem dificuldades, adolescentes, de fazer uma aula por Gênesis e os outros livros do Pentateuco, imagine para eles quererem ler essa genealogia aqui. Só que eles têm que aprender a obedecer à autoridade. Se é que são crentes mesmo, eles devem saber que está escrito em Romanos 13 que seja boa ou má autoridade é para obedecer. Então, essa autoridade que não é mal, é boa. É o nosso Deus que deixou escrito. E ele deixou escrito para a gente ler. Então, eles vão obedecer essa autoridade chamada Deus, o eterno Deus, o Criador do céu e da terra. Ele deixou escrito que é para nós lermos. Então, eles vão ler, fazer um jogral, fazer tudo bonitinho. A pensou? Todos os adolescentes na sua turma de adolescentes começar. Capítulo 5 do Primeira Crônicas. Aí o primeiro versículo, todos dizem de uma só vez: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito do pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José. Pronto, fala bem entusiasmado e vai fazendo o seu jogral. E aí nós vamos encerrando aqui esses capítulos, né? De Primeira Crônicas que vocês estão lendo, vamos encerrando mais um discipulado, tudo de nomes que Deus deixou para a gente ler. Não deixou para os bichinhos ler. Não foi para os bichinhos, não. Os bichinhos nem vão em escola, né? Não são, os bichinhos não são imagem e semelhança de Deus. Quem é importante mais para Deus somos nós, que somos a imagem e semelhança dele. Então, os privilégios são para nós. Eles não têm, os bichinhos não têm privilégio de ler. Por isso, foi para mim e para você que o Senhor botou aqui, para a gente ler. E agora só me resta dizer a você, todos os comentários que eu faço, queridos discipuladores, é para vocês falarem na aula. Eu não estou falando nada aqui oculto, não. Tudo é para ser falado na aula, não é nada para ficar somente para o discipulador, é para todos os alunos ouvir o que eu falei. Se eles não pergunta se eles ouviram, você que é discipulador tem por obrigação de ouvir, e eles também, mas se eles desobedeceram, você que é obediente, vai dizer para eles tudo o que eu falei aqui. Porque no questionário, eles vão ter perguntas em relação ao que eu comento e perguntas em relação ao que eles leem. E eu quero que todos tenham as melhores notas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus.